Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Era fim de tarde e o peso do trabalho ainda estava vivo nos ombros de Rafael Montenegro. As ruas da cidade se enchiam de pressa, buzinas e passos que não se olhavam. 38 anos construindo um império financeiro, 38 anos medindo a vida em números e gráficos que subiam como escadas para lugar nenhum. O BMW preto deslizava pelo trânsito quando algo fez o coração parar por um instante. Sentada na calçada, de pés machucados e roupas gastas, uma jovem segurava um livro com tanto cuidado que parecia ser seu único tesouro no mundo. O estômago dela roncava de fome. Os olhos denunciavam noites mal dormidas, mas permanecia firme, mergulhada nas páginas, como se cada palavra fosse um abrigo contra o mundo que a rejeitava. Rafael estacionou o carro sem pensar. Aquela cena causou um impacto impossível de ignorar. Havia muito tempo que a vida tinha se resumido a cifras, contratos e reuniões sem alma. E naquele contraste brutal entre miséria e dignidade, surgiu uma inquietação profunda que ele não conseguia nomear. A garota não devia ter mais que 17 anos. Seus cabelos escuros estavam presos com um elástico velho, as unhas roídas denunciavam nervosismo, mas havia algo nos olhos dela que o intrigou. Uma chama que a pobreza não havia conseguido apagar. Aproximou-se devagar, abaixando-se até a altura dela, que ergueu os olhos assustada. Não eram os olhos de quem pedia esmola. Eram os olhos de quem havia aprendido a desconfiar de tudo e de todos. "Desculpe incomodar", disse Rafael, com voz mais suave do que costumava usar nas reuniões de diretoria. "O que você está lendo?" A resposta veio tímida, quase em sussurros. É Dom Casmurro. Emprestei da biblioteca municipal." Suas mãos tremeram ao segurar o livro, como se temesse que ele fosse arrancado de suas mãos. "Você gosta de Machado de Assis?" Pela primeira vez, um sorriso tímido apareceu no rosto da garota. "Gosto de como ele escreve sobre as pessoas. Ele entende que todo mundo tem segredos." A voz ganhou um pouco mais de força. "Eu me chamo Lara." "Rafael", ele respondeu, estendendo a mão. Ela hesitou antes de apertar, e quando o fez, Rafael sentiu a pele áspera, as cicatrizes pequenas, as mãos de quem conhecia o trabalho pesado muito cedo. Lara contou sua história aos poucos, como quem tira pedras de uma ferida. Órfã desde os 12 anos, havia saído de um orfanato que mais parecia prisão para viver nas ruas. Dormia em abrigos quando havia vaga, em marquises quando não havia. Catava latas durante o dia, lia à noite. Os livros eram emprestados porque ela não tinha dinheiro nem endereço fixo para ter carteirinha da biblioteca. "Ler é minha forma de esquecer a fome", disse ela, e Rafael sentiu algo se movimentar dentro do peito, algo que havia esquecido que existia. No dia seguinte, Rafael não conseguiu se concentrar na reunião com investidores japoneses. Sua mente voltava constantemente para Lara e seu livro surrado. Seus sócios falavam sobre expansão internacional, mas ele só conseguia pensar na garota que transformava literatura em comida para a alma. Após o trabalho, voltou ao mesmo local. Lara estava lá, desta vez com um caderno velho ao lado do livro. Ela escrevia algo. "Voltou", disse ela, surpresa. "Prometi que voltaria." As pessoas prometem muita coisa. Rafael se sentou na calçada ao lado dela, ignorando o terno de R$3.000. "O que você está escrevendo?" "Poesia, bobagem." Lara fechou o caderno rapidamente. "Posso ouvir?" A desconfiança ainda estava no olhar dela, como quem já havia sido enganada muitas vezes, mas havia algo diferente naquele homem. Ele não tinha pressa, não oferecia moedas jogadas de forma apressada, não desviava o olhar. Lara abriu o caderno lentamente e leu com voz trêmula. "Nas ruas de concreto, caminho descalça, carregando sonhos em sacolas rasgadas.
O mundo me olha com olhos vazios, mas eu guardo estrelas em páginas amadas. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Isso não é bobagem, Lara. É lindo. Foi então que surgiu a proposta. Não piedade, mas uma oportunidade real de mudar de vida. Eu tenho uma casa grande, vazia demais, disse Rafael. Tenho recursos para te ajudar a estudar, a se preparar para o vestibular, depois para trabalhar. Uma chance real. Houve silêncio. Lara não acreditou de imediato. Achou que fosse apenas mais uma promessa vazia. Por quê? Perguntou. Por que faria isso por mim? Rafael pensou na pergunta. Por que mesmo? Talvez porque havia perdido o sentido da própria vida em meio a tanto dinheiro. Talvez porque reconhecia nela algo que havia perdido. A capacidade de sonhar. Porque você me lembra que ainda existem coisas importantes neste mundo, respondeu. E pela primeira vez em anos, falava a verdade completa. Lara o estudou com olhos críticos. E o que você quer em troca? Que você não desista dos seus sonhos, que continue escrevendo, que prove que talento não depende de dinheiro. A insistência foi paciente e sincera. Uma moradia digna, comida quente, a chance de estudar e depois trabalhar. Um futuro possível. Eu preciso pensar, disse Lara, mas Rafael podia ver a esperança lutando contra o medo nos olhos dela. Lara apareceu na empresa de Rafael 3 dias depois, com uma sacola plástica contendo todos os seus pertences. 2 mudas de roupa, o caderno de poesias, 3 livros emprestados e uma foto desbotada de uma mulher que ela chamava de mãe. A casa de Rafael ficava em um condomínio fechado que mais parecia um resort. Lara nunca havia visto tanta opulência. Os primeiros dias foram difíceis. O medo de fracassar a acompanhava. A vergonha de estar em ambientes novos quase a fazia desistir a cada refeição. Não pertenço aqui, disse ela na primeira semana, após quebrar uma xícara cara durante o café da manhã. Eu também não pertencia, respondeu Rafael. Nasci numa favela em Osasco. A diferença é que tive sorte. Foi a primeira vez que Rafael falou sobre sua origem para alguém. Contou sobre a mãe faxineira que trabalhava em 3 casas para pagar seus estudos, sobre as noites estudando à luz de velas quando cortavam a energia, sobre a bolsa de estudos que mudou sua vida. A diferença entre nós, disse ele, é que eu esqueci de onde vim. Você nunca vai esquecer. Aos poucos, com cada lição aprendida, com cada palavra escrita, o brilho nos olhos de Lara voltava. Rafael contratou professores particulares, mas descobriu que Lara aprendia sozinha com uma velocidade impressionante. Em 6 meses, ela já dominava conceitos que levaram anos para Rafael aprender. O que parecia impossível foi tomando forma. O corpo antes frágil foi se fortalecendo com alimentação adequada e exercícios. A postura antes curvada agora caminhava ereta pelos corredores da casa. Lara começou a frequentar um cursinho preparatório, onde inicialmente se sentia deslocada. Eles me olham como se eu não devesse estar ali, contou para Rafael numa noite de estudo. E você acha que deve? Agora acho, respondeu ela, com uma firmeza que não tinha antes. As notas de Lara eram sempre as mais altas da turma. Seus textos chamavam a atenção dos professores. Seus poemas, que ela finalmente teve coragem de compartilhar em saraus literários, emocionavam plateias. Rafael assistia de longe à transformação, sentindo um orgulho que nunca havia experimentado com nenhum negócio fechado. Mas havia algo mais. Ele também estava mudando. As reuniões começaram a ter menos importância. Os lucros continuavam importantes, mas não eram mais o único termômetro da sua satisfação. Numa noite, Lara o encontrou trabalhando até tarde. Por que você faz isso? Perguntou, apontando para as planilhas. Para ganhar dinheiro. E por que quer ganhar dinheiro? Rafael parou de digitar. Era uma pergunta simples que ele nunca havia feito para si mesmo. Para ter segurança. Para ter poder.
E para que serve o poder se você não usa para nada que realmente importa? Foi como um soco no estômago. Naquela noite, Rafael ficou horas pensando na pergunta de Lara. O vestibular chegou como um tufão. Lara estudava 16 horas por dia, dormia 4, sonhava com fórmulas matemáticas e citações literárias. Rafael cancelou viagens de negócios para acompanhá-la, algo que jamais faria por qualquer cliente. No dia da prova, Lara saiu de casa às 5 da manhã. Rafael queria acompanhá-la, mas ela pediu para ir sozinha. "Preciso fazer isso por mim", disse ela. As 8 horas foram as mais longas da vida de Rafael. Ele tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Quando Lara voltou, estava chorando. "Foi muito difícil", soluçou. "Acho que não consegui." Rafael a abraçou pela primeira vez desde que ela chegara à sua casa. "Você já conseguiu mais do que imagina." 3 meses depois, o resultado saiu. Lara havia passado em primeiro lugar para letras na USP. O telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam entrevistar a jovem ex-moradora de rua que havia conquistado a primeira colocação. Mas foi naquela noite, quando estavam sozinhos, que aconteceu o momento mais importante. "Eu nunca vou conseguir te pagar por tudo isso", disse Lara. "Você já pagou", respondeu Rafael. "Você me devolveu a vida." 2 anos depois, Lara era uma das estudantes mais brilhantes da universidade. Seus poemas foram publicados em antologias, seus artigos ganharam prêmios estudantis. Ela dava aulas de reforço para crianças carentes, e parte do que ganhava enviava para outros jovens em situação de rua. Rafael transformou sua empresa numa corporação com foco em responsabilidade social. Criou um fundo para financiar a educação de jovens em vulnerabilidade social. Lara era a coordenadora do projeto. "Quantos jovens você acha que conseguiremos ajudar este ano?", perguntou Rafael numa reunião. 100, respondeu Lara. "Mas não é sobre quantidade, é sobre dar a cada um deles o que você me deu." "O que foi que eu te dei?" "A chance de acreditar que eu valia alguma coisa." Rafael sorriu. "Você sempre valeu, Lara. Eu apenas te ajudei a enxergar isso." Na formatura de Lara, Rafael estava na primeira fila. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, com lágrimas nos olhos, acenou para ele. A garota que lia nas ruas para fugir da dor, agora se formava com louvor, vestia beca, olhava o mundo com esperança. No fim, não foi apenas ela que foi transformada. Ele também encontrou sentido onde já não via mais nada. Ela ganhou dignidade e ele redescobriu a humanidade. 2 destinos que se cruzaram por acaso, mas que se completaram para sempre. Anos mais tarde, quando Lara já era uma escritora reconhecida e Rafael um empresário respeitado por suas ações sociais, eles ainda se encontravam toda terça-feira para tomar café e conversar sobre livros. "Você sabe qual foi o dia mais importante da minha vida?", perguntou Lara numa dessas tardes. "O dia da sua formatura?" "Não, o dia em que você parou o carro para perguntar o que eu estava lendo." Rafael sorriu. "Para mim também foi o dia mais importante. Foi quando parei de apenas existir e comecei a viver." E numa tarde qualquer, sentados no mesmo café onde costumavam se encontrar, Lara abriu um livro novo. Desta vez, um livro com seu nome na capa, e começou a ler para Rafael a dedicatória. "Para quem me ensinou que dignidade não se compra, se reconhece. Para quem provou que um encontro pode mudar 2 vidas para sempre. Para Rafael, que me deu asas quando eu só conhecia o chão." Às vezes, o destino se manifesta numa tarde qualquer, quando menos esperamos. Às vezes, salvar alguém é a única forma de nos salvarmos. E às vezes, o encontro de 2 solidões cria uma completude que nenhuma riqueza do mundo pode comprar. A história de Rafael e Lara provou que transformação verdadeira acontece quando enxergamos no outro não o que ele não tem, mas o que ele pode se tornar. E que, no final das contas,
Todos nós estamos sentados em alguma calçada da vida, esperando alguém que pare e pergunte o que estamos lendo. A chuva fina de setembro pintava São Paulo com tons acinzentados, quando Rafael Montenegro estacionou o carro em frente ao Centro Cultural Lara Mendes. O nome dourado brilhava discretamente na fachada de vidro e concreto, um contraste elegante com a favela que se estendia logo atrás do prédio. Aos 48 anos, Rafael havia aprendido que os contrastes eram parte essencial da vida. 10 anos haviam se passado desde que Lara se formara. 10 anos de transformações que nem eles mesmos conseguiam dimensionar completamente. O projeto social, que começara com 100 jovens, agora atendia mais de 5.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por todo o país. A Fundação Montenegro Mendes tinha se tornado referência nacional em educação inclusiva, mas o nome no prédio não era por acaso. Lara havia insistido que fosse apenas dela. "Você já tem seu nome em muitos lugares", disse ela quando inauguraram o primeiro centro. "Este é meu presente para todas as crianças que ainda estão sentadas nas calçadas." Rafael subiu as escadas, lembrando-se daquela conversa. No segundo andar, encontrou Lara em sua sala, agora com 27 anos, cabelos presos num coque prático, óculos de leitura apoiados na ponta do nariz, cercada por pilhas de manuscritos. Ela não era mais a garota frágil da calçada. Era uma mulher determinada, escritora premiada e educadora respeitada. Mas, quando sorriu ao vê-lo, Rafael ainda conseguia enxergar a menina que lia Dom Casmurro com os pés descalços. "Chegou na hora certa", disse ela, erguendo-se para abraçá-lo. "Acabei de terminar de ler as redações do concurso." O concurso nacional de redação Lara Mendes acontecia anualmente, destinado a jovens de comunidades carentes. O prêmio era uma bolsa de estudos integral até a universidade, além de mentoria personalizada. Rafael sabia que Lara lia pessoalmente cada uma das milhares de redações recebidas. "Encontrou algum tesouro este ano?" perguntou ele, sentando-se na cadeira que já considerava sua naquela sala. Lara segurou um papel com cuidado reverente. "Encontrei vários, mas este..." Ela fez uma pausa, os olhos marejados. "Este me lembrou de mim." Começou a ler em voz alta. "Meu nome é João, tenho 16 anos e durmo num abrigo em Fortaleza. Durante o dia, vendo água no sinal, mas à noite leio tudo o que encontro. Os livros me fazem esquecer que tenho fome, me fazem sonhar com lugares onde a dignidade não é um luxo. Escrevo poesias num caderno velho, porque as palavras são a única coisa que ninguém pode me tirar." Rafael sentiu um arrepio. Era quase como ouvir a própria Lara de 10 anos atrás. "Ele vai ser o primeiro colocado?" perguntou. "Não apenas isso", disse Lara, com o sorriso que Rafael conhecia bem. O sorriso de quem estava planejando mudar uma vida. "Quero que você venha comigo conhecê-lo. Amanhã tem voo para Fortaleza." Na manhã seguinte, estavam no aeroporto. Durante o voo, Lara contou mais detalhes sobre João. Órfão desde os 12 anos, excelente aluno quando conseguia frequentar a escola. Escritor nato que rabiscava versos nas margens de jornais velhos. A história era um eco perturbador do passado. Encontraram João exatamente onde esperavam, numa esquina movimentada, vendendo água gelada numa caixa de isopor. Era um garoto magro, de olhos grandes e mãos hábeis, que contava um troco com precisão matemática. Quando Lara se aproximou e disse seu nome, ele quase derrubou a caixa de susto. Você é mesmo a Lara Mendes?" gaguejou. "A escritora?" "Sou eu", sorriu Lara, "e vim te conhecer pessoalmente." O que se seguiu foi uma conversa de 2 horas num café próximo. João contava sua história com a mesma mistura de vergonha e orgulho que Lara havia demonstrado anos atrás. Mostrou o caderno onde escrevia, leu alguns poemas com voz trêmula, sonhou alto sobre estudar jornalismo. "Por que vocês vieram até aqui?" perguntou João, ainda incrédulo.
Lara e Rafael se entreolharam. Porque alguém fez isso por mim uma vez, disse ela simplesmente, e porque acreditamos que talento não deve ser desperdiçado por falta de oportunidade. A proposta foi feita com o mesmo cuidado que Rafael havia usado 10 anos antes. Moradia digna em São Paulo, estudos custeados, preparação para vestibular, mentoria constante. João ouviu tudo em silêncio, lágrimas rolando pelo rosto. Eu posso pensar? Claro, disse Lara. Mas não pense muito tempo. O futuro está esperando por você. No voo de volta, Rafael observou Lara olhando pela janela. Em que está pensando? Estou pensando que a vida é estranha, disse ela. Há 10 anos eu era aquele menino, assustada, desconfiada, mas desesperada por uma chance. Agora estou do outro lado, oferecendo a mesma oportunidade. E como se sente? Completa, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez na vida, me sinto completamente no lugar certo. 2 semanas depois, João chegou a São Paulo com a mesma sacola plástica que Lara havia carregado uma década antes. Rafael o recebeu no aeroporto e o levou para conhecer a fundação. Durante o trajeto, o garoto olhava pela janela com os mesmos olhos arregalados que Lara havia tido. Isso é real? Perguntou João. É o mais real que existe, respondeu Rafael. É a chance de você se tornar quem sempre soube que poderia ser. Naquela noite, no jantar de boas-vindas, Rafael observou a cena. Lara explicando a João como funcionava tudo, mostrando-lhe os livros da biblioteca, apresentando-o aos professores que o ajudariam. Era como assistir a um filme que já havia visto, mas que nunca cansava de assistir. Durante a sobremesa, João fez uma pergunta que calou a mesa. Por que vocês fazem isso? Por que se importam com gente como eu? Lara e Rafael se entreolharam novamente, e foi Rafael quem respondeu. Porque há 10 anos, uma garota me ensinou que salvar alguém é a única forma de nos salvarmos. E porque acreditamos que toda vida tem um propósito. Às vezes só precisa de alguém que enxergue esse propósito. Mais tarde, quando João já havia ido dormir em seu quarto novo, Lara e Rafael ficaram na varanda conversando. Você acha que é isso? Perguntou Lara. Que nosso propósito é continuar este ciclo? Acho que nosso propósito é provar que a bondade se multiplica, disse Rafael. Que um gesto pode gerar 1000 gestos. Que uma vida salva pode salvar outras 1000 vidas. Lara sorriu e apoiou a cabeça no ombro de Rafael. Um gesto carinhoso que desenvolveram ao longo dos anos. O carinho de 2 sobreviventes que se salvaram mutuamente. Sabe o que é mais incrível? Disse ela. Daqui a 10 anos, talvez João esteja fazendo a mesma coisa por outra criança. E essa criança fará por outra e assim por diante. Como ondas no lago, concordou Rafael. Exato. Uma pedra jogada na água cria ondas infinitas. Eles ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo, outras crianças dormiam nas ruas, outros jovens liam à luz de postes, outras histórias esperavam para serem escritas. Rafael, disse Lara suavemente. Sim, obrigada por ter parado o carro naquela tarde. Obrigada por ter me deixado parar, respondeu ele. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, 2 amigos que o destino havia unido planejavam o futuro de mais uma vida. O círculo se completava, se expandia, se multiplicava. Porque algumas histórias não terminam, elas apenas se tornam o começo de outras histórias, igualmente belas, igualmente transformadoras. 10 anos depois, a garota da calçada havia se tornado a mulher que salvava outras crianças da calçada. O homem vazio havia descoberto que a plenitude vinha de esvaziar-se para preencher outros corações. E João, o novo protegido, era apenas o próximo elo numa corrente infinita de esperança. Assim é a vida, quando decidimos olhar para o outro não como problema, mas como possibilidade. Quando paramos o carro, perguntamos o que estão lendo e descobrimos que salvar alguém é sempre a melhor forma de nos salvarmos.